Não. Não. Sim. Não. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Não. Uma mulher foi presa por agredir o próprio filho de 11 meses de idade. Suspeito de matar o próprio filho de 2 anos de idade. Agredir o filho de 12 anos a chicotada. Uma menina de 8 anos que morreu depois de ser espancada pelo próprio pai. A polícia concluiu que tanto o pai como a mãe do menino de 2 anos, eles maltratavam, né? Marcas de um espancamento ocorrido. Que era o único jeito de eu ter a atenção deles por alguns minutos era ou quando eles estavam me batendo, ou reclamando, ou, enfim. Criança, ela ainda está em desenvolvimento, então quando tu vai direto para uma agressão física e não tem essa conversa antes, ela não vai entender o que ela fez. A única coisa que ela vai entender é que ela tem que ter medo dos pais e também tentar evitar contar coisas sobre a vida por medo de alguma punição. E muitas vezes adultos também passaram por processo de educação onde bater fazia parte do processo. Então é a forma que eles aprenderam, né, como uma medida, né, de educação, uma medida de transformar o comportamento da criança. O primeiro filho que eu tive, minha filha, também apanhou. Então eu repeti o ciclo dos meus pais em bater, para disciplinar por algum motivo qualquer de desobediência. A prioridade sempre foi a conversa, o diálogo e muito de aprender com as outras pessoas sem ser só a minha família. Aprender a lidar com as pessoas sem ser só a minha família. Eu acho que não ter sofrido violência física ajudou muito nisso. Como eu fui punida por muitas coisas, eu sou uma pessoa até bem ansiosa, porque... Sabe, quando você não sabe o que está errado, se você acha que está errado fazer tudo, e daí você acha que vão brigar com você por tudo. Nunca fui assim, ensinado a fazer as coisas pelo medo, mas sim pelo que eu acredito, pelo respeito. Eles sempre conversaram muito comigo, eles usavam muito diálogo. Acredito que a sinceridade foi a base disso. Bom, em geral, crianças que apanham são crianças que têm dificuldade em lidar com as próprias emoções. Então, muitas vezes, em situações onde ela se sente com raiva, onde ela está insatisfeita, frustrada, ela tende a bater. Então, não é comum, né, pais que batem nos filhos chegarem com a queixa que os filhos estão batendo nos colegas ou batendo nos próprios pais. Sempre fui muito de faltar à escola, nunca tive problema com nota por causa disso, nem nada do tipo, mas eu sempre faltei muito à escola. Aí nesse dia minha mãe reclamou muito comigo e eu xinguei ela, meu pai acordou e veio pra cima de mim. Só que eu já estava, acho que eu estava no 9º ano do ensino fundamental, e quando ele veio pra cima de mim eu revidei. E a gente ficou trocando soco ali até eu desmaiar. Querendo ou não, eu sofri muito quando eu era mais nova por ficar apanhando, tipo, chegar às vezes com a cara vermelha ou a orelha vermelha no colégio, ficar muito triste por essa situação, tipo, principalmente quando você é criança, assim, você tipo, não sabe muito bem lidar com esse tipo de coisa. Muitas vezes os pais e educadores recorrem à palmada, a bater na criança como uma estratégia de educação, porque, primeiro, a princípio é o que parece ser mais fácil, né? Diante de um comportamento de raiva, um comportamento de revolta com o comportamento daquela criança, ir lá e bater, né? Vejo como uma coisa totalmente desnecessária. Não uso em casa e não tira minha autoridade. Eu percebia que meus pais não estavam satisfeitos com o meu comportamento, até mesmo pelo tom de voz. Na verdade, essa violência como forma de educar, ela é cultural, né? Então, muitas crianças, muitas pessoas, muitos adultos hoje foram criados com essa prática da violência para educar. A gente acha que para corrigir eu preciso bater, mas as pessoas não entendem que o bater, essa correção, ela é muito imediata, de fato. Se eu vim aqui fazer uma criança, bater nela, ela vai parar. Por quê? Eu fui agredida.
eu vou ser contida, obviamente eu vou parar. Só que esse tratamento, só que essa visão, ela é limitada, ela é só imediata. Quando eu estava ali com os meus 16, um pouco mais crescida, minha mãe acabou mudando um pouco da postura dela comigo, foi se tornando mais violenta, mas durante a infância não, nem castigo, nem apanhar. Quando você acha que você está corrigindo a criança, adolescente, na verdade, você está informando ela, você está ensinando ela que a violência é a melhor solução, é o melhor remédio. Não lembro quantas vezes exatamente, porque eu fui penalizada várias vezes. Me lembro perfeitamente de uma vez que eu xinguei, respondi a minha mãe e disse a ela, porra. Então aí meu pai me deu uma palmada, bem forte. Foi uma disciplina e nada muito agressivo demais, uma palmada, mas que marcou, né? A sensação emocional marcou, tanto é que eu guardei na minha memória isso. Por eu nunca ter sofrido isso antes, nunca ter sofrido nada do tipo, eu acho que me fez criar vínculos maiores, talvez, com meus pais, ter confiança sobre eles, sobre o que eles falam para mim, eu confio em tudo que eles falam, tudo que eles me têm a dizer. E isso porque eu nunca tive medo deles, nunca tive medo de ouvir, nunca tive medo de aprender. E eu acho que isso me criou como uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais que não tem medo de receber punições à vida, porque eu sei que tudo tem a sua solução. Eu acho que eu cresci uma criança muito mais ciente emocionalmente dos meus sentimentos e muito capaz de demonstrá-los. Eu acredito, assim, tipo assim, tanto pela família, que eu acho que que no final do dia tu sempre vai voltar para casa. E acho que acredito ter um lar nessa casa, acho que é muito importante para te aprender a expressar melhor os teus sentimentos. Eu fui expulso de 3 escolas, já tive que ser transferido por ameaça de morte. Eu brigava praticamente em toda escola que eu ia 1, 2 vezes. Pensar que eu posso ter um filho que vai dar o mesmo trabalho que eu dei me tira qualquer vontade de ter um filho. É doloroso, né? Você é uma criança, você não tem muito o que fazer. Que ela fazendo isso, você está legitimando ela a fazer com os outros. E isso vira um ciclo. Porque ela chega e faz com o outro porque ela viu que aquilo ali foi feito com ela, então, na verdade, é o certo. Eu, como uma pessoa que nunca sofri, tenho uma empatia muito grande por pessoas que já sofreram e tento ao máximo, se eu souber que a pessoa sofreu algum tipo de violência, eu tento ao máximo não transparecer uma pessoa grossa, uma pessoa agressiva, para não destravar traumas da infância e afins que a pessoa possa ter. Antigamente as crianças eram tidas como posse, objetos, mas não, são pessoas que estão em desenvolvimento, que merecem e têm garantido na nossa legislação a proteção integral delas. Então, a criança ela precisa de proteção, de afeto e de uma educação não violenta. Acredito que quanto mais diálogo, quanto mais forma de demonstrar confiança, respeito e que a gente pode resolver as coisas de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila, acho que é a forma de demonstrar que aquela forma de agir dá certo. E com certeza isso vai refletir nas atitudes da criança. A sociedade via totalmente como um hábito, né, educacional, a palmadinha pedagógica. Hoje não. Então, o assunto, quanto mais ele é divulgado, quanto mais ele é explanado, ele tem o condão de refletir e de mudar uma cultura. Então, a cultura da violência ela tem que acabar em você. Se você apanhou quando era criança, você tem que parar agora. Romper o ciclo da violência. Minha mãe tem um transtorno, né, bipolaridade tipo 2, depressão também. E esse transtorno, ela tem comportamentos muito violentos, muito. E não só violentos, depressivos. E para mim era muito difícil passar por aquilo, porque eu era pequena, eu sempre fui uma pessoa muito empática. Então eu via ela mal e eu não entendia. Todo mundo estava muito ansiosa, eu perguntava muito, tá tudo bem? Até aquilo já estressava ela, já irritava ela.
Então basta a gente agora ter consciência e nos olhar para aquela criança, não vendo ela como mini adulto, mas muito pelo contrário, ser em desenvolvimento, que está aprendendo. Ensina ela a se autorregular, respirar, a se tranquilizar, a entender que aquele sentimento dela é válido. A gente tem que aprender, eu vejo muito que a gente desvalida o sentimento da criança e adolescente. Valide o sentimento da criança e adolescente. Quando eu era mais nova, eu ficava muito de recuperação na escola, então minha mãe ela me penalizava pelas notas, por pegar meu celular e ver coisas que ela não gostaria de estar vendo, então ela tirava meu celular e me batia. Eu acho que bater ou, enfim, qualquer tipo de agressão física no ensinamento das crianças não é o correto. Uma consequência, né, para a vida adulta, tanto replicar esse modelo, como ter a visão, né, de que uma relação de hierarquia envolve violência, uma relação de aprendizado envolve dor, envolve sofrimento, ou impor alguém, ou ser natural, né, passar por situações de agressão para aprender algo novo. Bom, eu sou gay e como um homem gay, eu vivi diversas violências a minha infância inteira. A minha juventude também. Eu digo que hoje é bem menos isso, ainda tem um ponto ou outro, mas é bem menos, é bem diferente de como era antigamente. Meu papai e minha mamãe jamais fariam uma coisa que eu não fosse certa para mim. É isso que a criança entende. A criança, ela sempre necessita e busca o pertencimento, não só a criança, todos nós, né? Mas ela busca o pertencimento e a segurança relacional. Tinha por volta de 12, 13 anos, os meus pais descobriram, me viram, na verdade, com um colega, e aí eles tiveram a certeza de que, de fato, tudo que se comentava na época onde eu morava era verdade, e aí o meu pai me violentou com socos, tapas, enfim. E um desses socos foi na região do meu estômago, o que gerou alguns problemas, e aí eu precisei ser hospitalizado. Fiquei 2 dias, 3 dias no hospital. Então, o que é isso? Você pai, você mãe, para a criança é a segurança relacional dela. Se ela vê que a segurança relacional dela a agride, a corrige de forma violenta, então é essa que é o certo. Então que sejamos pessoas que façam ao contrário. Você pode corrigir de forma respeitosa, você pode orientar de forma respeitosa e firme. Os motivos eu não lembro. Teve uma vez que a gente estava viajando, assim, fazendo uma trilha com um grupo e eu caí. Nisso que eu caí, eu machuquei o joelho. Eu lembro que isso já fez ela brigar bastante comigo. Eu falo, ter reações emocionais muito exageradas, muito intensas, né? E eu lembro que eu me senti muito constrangida de ter errado de tão feio. E eu me senti constrangida até mesmo pelos comportamentos dela. A longo prazo, esse ser que vai crescer e vai se desenvolver, ele vai entender que para eu poder me controlar, para eu poder saber como lidar numa situação, para eu às vezes ficar calmo numa situação, eu não tenho que me autorregular, eu tenho que compreender a dificuldade do outro. Ele não vai entender isso. Ele entende através da violência, que é uma coisa rápida e imediata. Então eu tenho que pensar a longo prazo. As pessoas elas não pensam a longo do prazo. Minha mãe é completamente narcisista, isso é dela desde sempre, algo que meu irmão, meu pai, todo mundo lá em casa sabe. Então não tem muita discussão, é o jeito dela e é isso, e acabou. Não tenho o que discutir, não tenho que tentar argumentar. Você faz do jeito dela ou tá errado. Você segue a linha da vida que ela planejou para você ou tá errado. Você faz do jeito que ela mandou ou tá errado. Eu acho que a conversa e também, mesmo se ter feito alguma coisa que talvez a conversa não solucione, mas se acontecer de novo, fazer alguma certa intervenção, tentar ajudar do que der. Só que eu acho que também, de novo, com amor e carinho, eu acho que é tudo mais certinho. É muito importante os limites serem claros e as regras serem colocadas de uma forma muito clara para a criança. Por exemplo, se não estudar, não vai poder descer para brincar. Se não fizer as atividades primeiro, né, antes do almoço, por exemplo, à tarde a gente não vai ao cinema.
Para estudar é necessário essa ordem, essa organização. Se você não fizer dessa forma, provavelmente você vai tirar nota baixa. E aí, essa consequência também é ruim para você. Então, regras e situar a criança ou adolescente dentro das contingências que ele vive, ou seja, o que ele faz reflete em consequências externas, né, que vão ser as punições dadas pelos pais e também consequências do próprio comportamento. O básico, me deixava no quarto, não podia sair do quarto, assim, em certos momentos, até eu aprender o que eu fiz de errado. E muitas vezes sentava e conversava do porquê que eu fiz aquilo, do porquê que eu não poderia fazer de novo, porquê que isso machucou alguém, eu poderia machucar alguém. Como eu cresci num lar muito harmônico, apesar dos meus irmãos terem levado uma palmada, alguma coisa cada um, mas a minha família não era considerada violenta. Então, assim, que eu me lembre mesmo, as minhas irmãs mais novas que eu lembro de um episódio só. E elas também só se lembram desse episódio, de que tenham tomado uma palmada. Então, para mim, é muito natural. Para mim, o natural é exatamente ter um lar harmônico. Lembro uma vez que eu estava com muito medo, que eu era pequena, e eu acho que isso também pode ser, além da emocional, por parte das violências emocionais, dessa instabilidade toda, dessa raiva toda, desses choros, de muita coisa que criança não sabe lidar. Uma criança não sabe ser o psicólogo de uma mulher adulta, né? Eu acho que uma forma eficaz de disciplina é principalmente o diálogo, você saber conversar e entender as emoções da criança ou da pessoa que você está lidando. E formas de combinado, se você está lidando com uma criança, você combinar certas coisas com a criança e paciência, muita paciência. Minha mãe, o humor dela é meio desequilibrado, então ela chegou brigando comigo, por estar estressada e, viu meu quarto bagunçado e ficou meio estressada. Chegou e, veio brigar comigo, eu me exaltei, falei coisas que eu não deveria ter falado, porque eu sou adotada, e eu falei pra ela comprar outra filha, e ela acabou me dando um tapão na cara, e depois disso a gente ficou meio brigada por um tempo. Eu acho que tem que se romper esse ciclo de violência, porque não significa que você cresceu apanhando, que você também precisa continuar batendo para poder ensinar. A sociedade, ela evolui, a educação, ela evolui também. Foi mais uma experiência ligada ao meu esposo. Ficava falando para mim o tempo todo, bater na disciplina, bater não corrige ninguém. Eu fui reeducada pelo meu próprio esposo a não repetir o gesto que minha mãe e meu pai teve de disciplinar batendo, né? Eu digo que foram dias e anos muito difíceis para que eu pudesse conseguir reconquistar e reestruturar a minha relação assim familiar, porque eu sou filho único, então conseguir reconstruir essa relação com a minha mãe e com meu pai depois disso foi bastante complicado. Eu não digo só na formação de caráter, não. Eu digo nos traumas que a gente carrega da vida, né? Para a vida. A parte pior é que eu não tive meus pais por muito tempo. Meus pais sempre foram empresários, já tiveram padaria, etc. Então eu aprendi a conviver sem eles. E o que me afetou é que eu me tornei uma pessoa muito carente. Eu namoro desde muito cedo para tentar suprir essa carência que eu tenho deles, desde pequeno. Então eu acredito que não ter sofrido influenciou muito na minha forma de ver as pessoas e ver o mundo à minha volta. Eles utilizavam muito da conversa, então eles sempre me deixavam muito à vontade para conversar. E eu sempre fui criado somente pela minha mãe e pela minha avó. Então elas sempre buscavam a melhor solução, então às vezes tinha um castigo, mas nada ao ponto de bater ou algo do tipo. Me mostrou que, primeiro, que o diálogo é o caminho de tudo. Tanto é que hoje eu sou uma pessoa que gosta de resolver tudo no diálogo, eu não gosto de nem de resolver as coisas por mensagem, nem WhatsApp. Eu gosto de uma pessoa que gosta de sentar, conversar com a pessoa, cara a cara. E que isso foi passado também dos meus pais para mim. Também teve um aspecto sexual muito presente na minha vida. Eu sempre morei em um apartamento de um quarto com ela. E minha mãe sempre teve uma vida sexual muito ativa, muito, muito.
Então ela levava homens, namorados dela. Uma época foi muito frequente, acho que deve ter sido mais de um ano, e era sexo todo dia no quarto ao lado de onde eu estava, entendem? E aquilo acho que foi criando um interesse em sexo por mim muito grande também. Que é uma coisa muito problemática quando você é uma criança. Isso eu falo de que eu tinha 7 anos. É de uma situação de abuso. Criança e adolescente não pode estar no mesmo local, não pode presenciar, porque senão é considerado violência sexual. E aí você vê, né, como isso deixa sequelas. Ou a pessoa entra em um distúrbio que ela não consegue ter um controle sexual, então ela cria tendo vários parceiros ou parceiras, ou ela se recolhe, não consegue se relacionar. Como eu tenho 19 anos, já sou maior de idade, mas eu ainda moro com os meus pais, eu tenho a dependência financeira deles, acaba que ela tenta o possível não me bater mais ou algo do tipo, mas ela sempre fez chantagem emocional, tipo, e se você continuar fazendo isso, eu vou fazer você terminar seu namoro, você não vai ver seu namorado, você vai ficar sem celular, vai ficar sem sair de casa, vou trancar sua faculdade e tudo mais. A base da minha família é violência psicológica. É normal para mim hoje em dia, né? Eu aprendi a lidar com isso. Mas eu não tenho nenhum rancor, nem raiva, nem nada do tipo. É só o jeito que eles foram criados, eles só enfiaram isso nos filhos deles. Eles falam que eu não passei por 1% do que eles passaram. A violência psicológica ela também traz grandes traumas para as crianças. E é aquela violência que não deixa marcas físicas, mas ela traz grandes marcas na alma, né? Vamos dizer assim. Hoje tenho diversos transtornos, transtorno de ansiedade, pânico, e eu tenho certeza, não só algo que veio da minha construção, mas que foi construído com profissionais, psicólogos, psiquiatras, em conversas, em tratamentos, de que isso está muito alinhado ao que eu vivi na minha infância. Sei que muitas pessoas passam por coisas piores, mas ela se tornou disfuncional de um nível que eu sou responsável, basicamente, pela saúde física dela. Ela não arruma a nossa casa. Eu acredito que ter uma noção melhor do mundo e eu acho que nem brigar seria a opção certa de como criar uma criança. Porque não estão em posições iguais. Eu acredito que fazer a criança enxergar o mundo da forma que ela enxerga, porém sendo guiada, eu acredito que é uma forma muito melhor e muito mais saudável de educação. Eu gosto muito de conversar e de dizer como eu me sinto com relação às ações das minhas filhas. Então, quando elas estão fazendo o que eu acho que é legal fazer, eu sempre falo, eu elogio. Quando elas participam, por exemplo, da rotina de casa, eu falo, ai, que legal que você está me ajudando, filha, que bacana. Bom, então o primeiro passo é refletir, né, sobre esse sistema de educação, quais são as vantagens. Então, muitas vezes os pais relatam que estão insatisfeitos porque os filhos estão distantes, muitas vezes têm muito medo, não colocam suas opiniões, ou filhos que começam a mentir muito, com medo de apanhar, então eles começam a ter o comportamento de mentira, de criar pequenas situações ali para encobrir o erro, né? Então esconde prova, esconde que não fez o dever de casa. Então, assim, os pais refletirem se esse esquema de educação está levando para algum lugar. Provavelmente não está. E segundo, procurar um bom profissional para rever o método de educação e começar novamente, né? Com um novo método melhor. Hoje em dia eu posso falar que eu já superei esse sentimento. Alguns anos atrás foi mais difícil. Foi difícil de eu lidar. Eu acho que é uma coisa que é importante das pessoas saberem que não marca só a criança, marca a pessoa que ela vai se tornar. Independente de qualquer coisa que ela tenha sido exposta, pode ser violência física, pode ser violência sexual, pode ser emocional, qualquer coisa ali que ela convive, desde escutar os pais transando, a levar um tapa no rosto, a levar uma palmada no bumbum. Eu acho que eu vim de uma geração em que a gente tinha a palmada como uma forma de disciplinar. Acho isso normal, repetir, depois deixei de fazer porque também a sociedade não aprova esse tipo de comportamento dos pais, mesmo porque eu vi
a forma de disciplinar como dos meus pais como uma forma que eles aprenderam, né, e repassaram. Espero que meus filhos tenham aprendido agora que não deve bater e que não venha bater nos futuros filhos deles, nos meus netos. Nunca é tarde para mudar essas atitudes. A atitude é uma escolha. Então, acredito que a gente não deve descontar nossas frustrações da nossa vida, tanto vida pessoal quanto na vida profissional, nas nossas crianças. Estamos tendo agora uma rede de proteção mais ampliada, leis, nós temos leis robustas e com a aplicação dessas leis, efetivamente, a gente vai ampliando até para a sociedade verificar que o ofensor, ele vai ser punido. A violência ela não vai terminar ali num inquérito, num boletim de ocorrência, não. Tem que ser averiguado os fatos e o ofensor ele tem que ser punido. Havendo cada vez mais as denúncias, as punições, a lei, o judiciário vai mostrando para a sociedade que esses ofensores estão com os dias contados. A sociedade não vai mais permitir que as crianças sejam violentadas. Hoje eu tenho uma relação extremamente saudável com os meus pais, mas que foi uma relação construída a duras batalhas. Hoje a gente tem leis aí que protegem as crianças, os adolescentes, mas é importante dizer que na nossa época, na minha época, por exemplo, hoje com 32, isso não existia. Então a correção ela vinha através da violência. Então se batia muito e se apanhava muito. E eu entendo que isso vem muito pela forma com que os nossos pais foram criados. Muitos pais ainda preferem métodos mais antigos de correção, mas acho que a gente explicar e tentar também entender os pais para poder melhor tratar isso e todo o processo faz toda a diferença. Às vezes você pode achar que está certo, mas procure entender seu filho e conversar com ele. Às vezes é a melhor forma e você vai criar um vínculo para o resto da vida. Então, eu acho que a minha geração é a geração que estava saindo ali de uma situação de ditadura, das pessoas querendo muito essa liberdade, dar liberdade também a seus filhos. E nessa de colocar no caminho, alguns foram pelo caminho da palmada, outros foram pelo caminho da conversa, né? Se você usa método de agressão física ou psicológica com seus filhos, eu acho que a gente devia lidar mais com a criança cara a cara. Se você não gostaria de ser tratado daquela forma, por que você está tratando seu filho daquela forma? Você não trata adultos dessa forma, você está tratando uma criança que vai ser um adulto e que tem emoções da mesma forma que adultos têm. Tem outros métodos, né, para ensinar as crianças, punir as crianças. Eu acho que a violência não é a melhor delas. E se você já sofreu por isso, eu sinto muito. Não é legal ser violentado, seja qual for a forma de violência, nunca vai ser legal. Sempre vai deixar algum trauma, conscientemente ou inconscientemente, mas sempre vai deixar algum trauma. Mas ser violentado quando criança, por ser quem é, eu acho que é ainda pior. Então, eu acho que é muito feliz o adolescente hoje, o jovem hoje, ou o adulto hoje, que não precisou vivenciar isso, que não foi violentado nem pelos pais ou pela sociedade, porque, com toda a certeza, estes traumas ele não vai carregar. Eu pretendo futuramente não fazer e não fazer os meus filhos passarem pelas coisas que eu passei com os meus pais dentro de casa.